Boa tarde, eu me chamo Cauã e vou falar sobre os processos e os fatores de formação do solo. Vou falar também sobre os atributos químicos, físicos, morfológicos e mineralógicos do solo. Bom, vou iniciar falando então sobre os processos e os fatores da formação do solo. Os fatores são clima, tempo, relevo, micro-organismo e material de origem. E são esses fatores que vão determinar ao longo do tempo qual tipo de solo eu vou ter. E aí que cai os processos de formação, que vai ser a rocha-mãe exposta ao meio, e com essa exposição ao meio, ela vai sofrer intemperismo. O intemperismo seria o desgaste da rocha por meio físico, químico e biológico. E aí ela vai se degradar e vai formar novos horizontes, como por exemplo o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C. Bom, falando agora sobre a morfologia do solo, que seriam as características visíveis e táteis, como por exemplo cor, textura, densidade, porosidade e estrutura do solo, que podem nos ajudar a identificar, por exemplo, a presença de minerais no solo ou até mesmo o teor de matéria orgânica. Como por exemplo, solos mais escuros tendem a ter matéria orgânica no solo ou até mesmo carvão mineral, né? Também solos avermelhados podem nos indicar a presença de ferro na sua composição, né? Também podemos indicar se o solo tende a reter mais água pela sua porosidade. A sua porosidade, como por exemplo solos mais arenosos, tem a porosidade muito maior, que indica pra gente que ele vai reter menos água, ele vai reter até mesmo menos nutriente. Bom, falando agora então sobre os atributos mineralógicos do solo, que seriam a presença de um mineral em um solo específico e o que esse mineral vai causar no solo. Como por exemplo nos altos solos, que tem a presença de alumínio. Esse alumínio vai causar a acidez do solo e vai diminuir o crescimento radicular da planta. E assim, consequentemente, diminuindo a absorção de nutrientes dessa planta. Um outro exemplo seria os solos quartzarênicos, que são solos com quartzo, né? E ele é difícil em temperismo, praticamente não sofre intemperismo, ou não sofre intemperismo. E aí, a presença de nutrientes nele é baixa e ele tem alta porosidade. A porosidade dele é alta, então, por exemplo, ele vai absorver tudo, a água, tudo que está nele vai descer para baixo. Bom, além de tudo isso que eu falei sobre os atributos mineralógicos, também há a constituição dos argilominerais, que seriam argilominerais 2:1, 1:1 e 0:1. Nos argilominerais 2:1, eles seriam uma ligação em fileiras de silicato, alumínio e silicato. E aí essa fileira se repetiria uma embaixo da outra. Essa constituição de 2:1, ela é uma ligação ótima para solos mais férteis. Por quê? Porque ela faz mais ligação. Entre essas ligações dessas fileiras, ela tem esse espaço que fica positivo. E aí onde passa água e ar e outros minerais. Ela vai formar mais ligações com esses outros minerais. Na 2:1, ela já é menos eficiente, que seria a caulinita, que ela vai fazer ligações com outros minerais, mas não. Bom, agora falando sobre os atributos biológicos do solo, eu irei citar os tipos de organismos, as substâncias úmicas e as substâncias não úmicas do solo. Bom, eu vou começar então com os tipos de organismos, que são divididos em tamanho, os macro-organismos e os micro-organismos. Nos macro-organismos que fazem a perturbação do solo, eles são, por exemplo, cupins, formiga, minhoca, esse tipo de ser, né? Neles, eles vão ajudar, por exemplo, na degradação da matéria orgânica no solo. Vão diminuir, né? Acabar triturando, né, a matéria orgânica do solo, ajudando ainda mais na decomposição dessa matéria orgânica do solo. Bom, falado então sobre os macro-organismos, vou citar alguns micro-organismos, como por exemplo as bactérias e os nematóides. As bactérias podem ser tanto benéficas quanto maléficas. Por exemplo, tem bactéria que pode causar fito na planta. Já as benéficas ajudam na fixação de nitrogênio.
Os nematóides, eles são praticamente todos maléficos, porque eles vão prejudicar a planta. Como, por exemplo, eles vão se depositar na raiz da planta, usando do nutriente que a planta absorve no solo. Continuando então falando sobre os atributos biológicos do solo, vou citar agora as substâncias úmicas e substâncias não úmicas do solo. Essas duas provêm da matéria orgânica. Nas substâncias úmicas, a matéria orgânica ela foi completamente decomposta e aí sobraram apenas os produtos finais. Esses produtos não são visíveis, a gente não consegue distinguir que produto é aquele, entendeu? Esses produtos são, por exemplo, os ácidos, os polifenóis, as ligninas, os lipídios. Esses que são os restos da decomposição da matéria orgânica. Já nas substâncias não úmicas, a matéria orgânica ela não foi completamente decomposta e a gente consegue distinguir o que é. Ela é essencial, por exemplo, na absorção, na retenção de nutrientes e de água no solo. Para finalizar agora, eu vou falar sobre os atributos físicos do solo, que seriam densidade, porosidade, estrutura, textura, infiltração e percolação da água no solo. São esses os fatores que vão me indicar a qualidade desse solo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da densidade. Se eu tiver um solo muito denso, a planta ela vai ter uma dificuldade de desenvolver a raiz e, consequentemente, vai ter uma absorção de nutriente baixa. Na questão da porosidade, eu vou ter uma movimentação de ar e água. Por exemplo, se eu tiver uma porosidade boa, eu vou ter uma movimentação de ar e água boa, porque a água ela vai entrar nesse solo, ela não vai ficar retida, ela vai conseguir fazer a movimentação e consequentemente o ar também. Agora, se eu tiver uma densidade alta, a água ela vai ficar retida, como por exemplo, se está um solo argiloso, a água vai ficar retida, o ar não vai conseguir percorrer.